Bem-vindo à Universidade IDEX. Neste vídeo você irá conhecer tudo sobre rastreabilidade de peças com o sistema PECLAVE. Vamos lá! Olá a todos! Hoje vocês irão conhecer um pouco mais do sistema PECLAVE. O sistema PECLAVE é um controle de rastreabilidade enxoval. Ele controla de forma individual cada peça dentro do trânsito em lotes. Isso quer dizer que quando um lote de peças, imagina um lote de peças, um cesto com 3.000 toalhas de banho, passa pela lavanderia, chegou na lavanderia, é feita a leitura desse lote. E o sistema ele vai controlar individualmente cada uma das peças que estão dentro desse lote. Tá? Ele atende tanto a lavanderias industriais, quanto aos clientes dessas lavanderias, potenciais clientes, hotéis, hospitais, indústria. A forma de identificação individual de cada uma dessas peças podem ser feitas através de dois meios. Código de barras, uma etiqueta de código de barras pré-fixada, especial para essa finalidade, porque precisa atender aos requisitos de uma lavanderia. Imagina, calandras a altíssimas temperaturas, produtos químicos, então a etiqueta tem que ser uma etiqueta resistente, né, condicionada para esse tipo de situação. E tags de RFID, né, tags como aquelas que a gente costuma ver, hoje em dia é muito comum ser utilizado em pedágio, aqueles tags que a gente coloca no para-brisa do carro. Então, tanto pelas tags de RFID quanto pelo código de barras, são os métodos de identificação da peça. Porém, o sistema que vai ser utilizado para gerenciar isso é o mesmo, é o PECLAVE. Entre esses métodos possíveis, como você pode imaginar, o mais barato, o mais acessível para uma lavanderia de pequeno, médio porte, uma lavanderia industrial de pequeno e médio porte, é o código de barras, né? As etiquetas são compradas prontas, encomendadas no fornecedor específico. Tem diversos fornecedores no mercado, alguns indicados pela gente, pela IDEX, e o cliente só precisa das etiquetas, da prensa térmica, para poder etiquetar, para poder prensar a etiqueta no enxoval, na peça, e do leitor de código de barras. O leitor, geralmente indicado um leitor de bancada, como aqueles que a gente costuma ver em supermercado. Por quê? Pode ser utilizado o leitor tipo pistola, aquele conectado via USB, né, que substitui um teclado. Né? Ele conecta através da interface de um teclado. Aquela pistola, ela funciona também e é uma opção, porém, ela não tem uma leitura tão dinâmica, tá? Tem dois contras, tá? Ela emite geralmente só um feixe de laser para fazer a captação do código de barras, e o funcionário, quando vai passar a peça, ele precisa segurar o leitor com uma das mãos e movimentar a peça com uma única mão. Então, isso dificulta bastante e atrasa a produtividade. O leitor de bancada, ele também emite um feixe somente de laser, porém ele é um feixe espelhado, como a gente pode ver no supermercado, né, no caixa, quando passa um produto, né, ele parece que ele reflete diversos feixes, mas é um único feixe emitido que é espelhado. E o funcionário pode segurar a peça com as duas mãos, facilitando assim a exposição do código de barras para poder fazer uma boa leitura, e uma leitura muito mais dinâmica. Já o RFID é o investimento mais alto que uma lavanderia, um hotel, um hospital vai fazer, porém ele muda completamente o cenário de operação, né? Como eu falei, o sistema é o mesmo, é o PECLAVE, essa mesma interface, porém a captura é que muda. Então muda todo um cenário, porque você vai capturar a individualização das peças, porém de uma forma coletiva. Como assim? Você vai passar um cesto com 3.000 peças, 3.000 toalhas.
cada uma delas com uma tag fixada, costurada, tá, na peça, tudo embolado, tudo misturado, e quando você passar sob o portal, ele vai fazer a leitura instantaneamente, né? Em segundos ele realiza a leitura de tudo que está ali dentro, com uma margem de erro mínima, uma margem de erro quase insignificante. Então ele vai capturar todas as peças, vai fazer a leitura, a contagem das peças de forma individual, porém você passando ela em lote, você não precisa expor cada uma das peças. Isso torna a dinâmica bem diferente. Agora vamos falar um pouco sobre o público a que ele se destina. Nosso cliente, o usuário. Como eu disse anteriormente, ele é majoritariamente destinado a lavanderias industriais. Lavanderias industriais que atendem a diversos públicos, diversos segmentos. Hospitais, hotéis, indústrias. Ou ele pode ser de interesse do próprio mercado final, que seriam as indústrias, os hospitais, os hotéis. A lavanderia controla o enxoval com esse tipo de ferramenta, na maioria dos casos, pelo interesse comercial, tá? É para atender ao cliente deles, porque o enxoval, na maioria dos casos, pertence ao cliente deles. Então, o maior interessado em gerenciar, em rastrear a peça é o proprietário do enxoval. Quando é uma lavanderia do tipo toalheiro, que é o proprietário, a lavanderia proprietário das peças, ele sim tem grande interesse em ter esse controle, em ter essa gestão. Já no caso dos hotéis, hospitais e indústria, o interesse deles se dá, obviamente, pelo controle das peças, por controle de evasão, por controle de ciclos de lavagem. Por que ciclos de lavagem? Porque toda peça, quando é comprada de um fornecedor, imagina, um hotel está comprando de um fornecedor um lote de 5.000 lençóis. O fornecedor vende esses lençóis a um determinado valor, considerando que esses lençóis vão ter uma sobrevida de determinados ciclos de lavagem, porque a cada ciclo de lavagem a peça se desgasta, né? A cada ciclo há um desgaste das fibras, é um desgaste natural e um desgaste mecânico, né? Provocado pelas máquinas, pela ação abrasiva dos produtos e tudo mais. Então, o fornecedor vende as peças com um valor considerando esse tempo que vai ser estimado. Então, esse tempo que esse enxoval vai fazer parte da governança da rede hoteleira ou o que seja. Então, eles sabem que vão ter que trocar esse enxoval em determinado tempo. Isso é um alto investimento. E o sistema ele vai ajudar a controlar isso. Ele vai ajudar de forma precisa a dizer quantos ciclos de lavagem aquela peça resistiu. Então, as peças que desgastarem naturalmente em um período, em um determinado número de ciclos de lavagem, vai indicar se isso corresponde àquilo que o fornecedor do material disse, né, propôs, foi fato. Tá? Então, esse é um dos interesses. Então, é controlar o ciclo de lavagem e a evasão, né? O controle de evasão, de que forma? A evasão ocorre geralmente, no caso de um hospital, hotel, né, ou da indústria, a evasão ocorre internamente, quando é distribuído. Então, muitas vezes, eles têm o nosso sistema PECLAVE neles, né, direto neles, não na lavanderia, para controlar esses setores. Aí eles sabem quando distribuem para o setor. Por exemplo, um hotel, ele tem um armário em cada andar do hotel, para a governança fazer a distribuição daqueles andares, né? Então, eles sabem as peças onde estão. Então, eles geralmente, quando tem um sistema como esse, eles têm para saber, estou distribuindo para o andar 3, para o terceiro andar, essas peças. Então, ele sabe que se desapareceu, onde desapareceu. Tá? Então, esse é o controle de rastreabilidade. Tá? E também funciona para a lavanderia cliente, né? Cliente que eu digo, hotel, né? Enfim.
porque também pode ocorrer evasão no trânsito. Então, a evasão ocorreu onde? Ocorreu no hotel ou ocorreu na lavanderia? Ocorreu saindo do hotel antes de chegar à lavanderia ou saindo da lavanderia antes de chegar ao hotel. Então, também tem o controle de rastreabilidade para essa finalidade, para identificar tanto no trânsito entre lavanderia e hotel, quanto internamente no hotel, ou de forma similar em hospitais e demais. Agora, deixando a lavanderia um pouco de lado, vamos falar dos clientes finais, aqueles que se interessam em ter o sistema gerenciando o seu enxoval. Como funciona? Como eu falei, basicamente são hospitais, hotéis e indústria. Vou falar de hospitais. Hospitais, eles têm um chamado área crítica. É a área suja do hospital. O hospital, a roupa, o enxoval hospitalar, ele sofre contaminação, né? Contaminação grave, porque imagina, você atende ao centro cirúrgico, né? A dependências do hospital que tem contaminação, né? Então eles precisam ter cuidado. Geralmente o hospital demanda do método de controle de captação dessas peças do RFID, tá? Tem algumas regiões, eu não sei se é federal ou se algumas regiões têm essa lei, né? Mas tem sim lei que regulamenta isso, porque o funcionário não pode ser exposto a essa contaminação. Então ele não poderia pegar uma peça na área crítica, na área contaminada, para poder expor o código de barras e fazer a leitura via código de barras. Então, nesses casos, o RFID é um requisito. Tem hospital que utiliza o método de código de barras? Sim, nós temos hospitais que utilizam o método de código de barras, mas ele só faz a leitura do lote na entrada. Quer dizer, a entrada é quando chega da lavanderia a peça limpa, né? Então, eles fazem a leitura do lote na entrada e fazem a leitura do lote na distribuição interna, entre os setores, que também tem setores no hospital, né? Setores CTI, ambulatório, emergência, enfim, eles fazem esse tipo de controle. Mas na área crítica, que é a área contaminada, eles não fazem esse controle, porque não tem como fazer esse controle via código de barras, tá? Somente via RFID, porque o RFID não exige o contato do funcionário com a peça. Ele aponta um leitor, né? Ou ele passa o cesto pelo portal, ou ele aponta um coletor de dados, com o nosso outro programa, nossa outra solução, que é chamado Keep, né? O Keep Mobile, que é o que utiliza uma plataforma Android para fazer a captura das peças, abrir o lote e fazer a captura das peças via RFID. O hotel utiliza um método de controle mais simples, como eu te falei. Ele entra limpo, vai para a governança, então veio da lavanderia e entra na governança, limpo. E, em alguns casos, o hotel tem apenas a saída, a expedição. Seria área limpa, recepção. Área suja, expedição, tá? No caso da área suja hoteleira, não é como hospitalar, não é contaminado. Então, o funcionário que vai fazer, que vai abrir o lote e passar as peças, ele pode passar as peças, pode segurar, manusear as peças para poder fazer a leitura individual de cada código de barras. Então, nesse caso do hotel, o código de barras pode ser aplicado tanto na área limpa quanto na área suja, sem problema algum. E ainda tem alguns hotéis que, quando há interesse, querem também gerenciar a distribuição interna, como eu mencionei anteriormente. Então, eles têm armários de governança em cada andar e querem ter o controle da distribuição por andar. Já a indústria tem um foco de controle mais peculiar. Eles não controlam enxoval convencional como o hospital e o hotel. Eles geralmente controlam uniformes e EPI. EPI é equipamento de proteção individual. São macacão, enfim, tem macacão à prova de fogo, balaclava, capacete, óculos, diversos equipamentos de proteção.
Equipamentos de proteção, como falei, consiste inclusive no tipo de uniforme que eles utilizam, tá? A indústria pode ser indústria de vários segmentos. Indústria petroquímica é muito comum, tá? A gente tem bastante cliente nessa área, então a indústria petroquímica seria refinaria de petróleo, explorador de petróleo, né? Então essa área é bem grande, ou indústria mesmo, indústria de fábrica, né? Como uma empresa automobilística, um laboratório químico. Eles precisam controlar os uniformes. Por quê? Os uniformes que são entregues aos funcionários nessa indústria não são tratados pelo funcionário. O funcionário não é responsável por cuidar desse uniforme. Ele não pode, e nesse caso há legislação, né? O funcionário não pode levar esse uniforme para casa e lavar, por mais que não seja um uniforme técnico, vamos dizer que seja um uniforme de trabalho, administrativo, algo assim, uma bermuda, imagina uma bermuda cargo e uma camisa de brim, né? Comum, que você usaria, uma pessoa usaria na rua, né? Então ele, mesmo sendo um uniforme desse, que não vá para uma atividade bruta, ele precisa ser lavado por uma lavanderia profissional. Não pode ser entregue ao funcionário. Então a indústria precisa controlar esse uniforme. Por quê? Por fins de evasão, né? Como eu falei, muitas vezes o uniforme é um uniforme até atraente aos olhos do funcionário. Ele acha interessante, uma bermuda, cargo, eu quero utilizar em casa, vou utilizar para passear. Enfim, a empresa paga, né? Entrega uma muda com 2 ou 3 peças daquele uniforme, e aí o funcionário acaba pegando e utilizando num momento privado, um momento particular, e essa peça não é devolvida para a fábrica, né, para a indústria. Então o nosso sistema vai fazer esse controle. Ele vai saber, quando você tirar um relatório, você vai saber identificar que determinada peça não circulou pela lavanderia. Então a indústria vai saber que, ó, nós entregamos 3 bermudas cargo para você, e dessas 3, apenas uma está circulando para lavagem. Cadê as outras 2? Onde elas estão? Entendeu? Então, é um controle de evasão, né? E, além do controle de evasão, também o controle de ciclos de lavagem, porque também são peças, são tecidos, né? Possuem fibras e há desgaste, então eles precisam controlar os ciclos de lavagem para poder, né, ter um controle sobre a vida útil da peça. Geralmente a indústria utiliza o método de coleta por código de barras. Não é comum ver o RFID. É possível? Sim, seria excelente, mas é um investimento alto que não se justifica. Então, na maioria dos casos, eles utilizam o código de barras para controlar esse enxoval peculiar, né? O enxoval que eu digo, uniforme e EPI. Porém, ocorre diversas vezes, tá? É muito comum ocorrer uma confusão, uma pequena confusão por parte do cliente da indústria que contrata o nosso sistema. Eles, muitas vezes, têm interesse na etiqueta, né? É uma etiqueta permanente, né? Termoprensada, né? Aquela prensa térmica, ela é fixada no enxoval e fica ali durante a vida útil do enxoval. Eles às vezes acabam confundindo com a etiqueta de identificação. Por vezes, o uniforme contém uma etiqueta de identificação, né? Uma placa, né? Isso daí no ramo militar é chamado de sutacho, né? Que é uma etiqueta fixa com a identificação, nome do funcionário, setor, né? Todas as informações necessárias para a identificação daquele funcionário. Isso também é um requisito na indústria. E eles, às vezes, confundem a etiqueta que a gente utiliza para rastreabilidade com essa etiqueta, tá? Essa etiqueta de identificação, alguns casos a gente consegue fazer, porque o nosso sistema ele pode produzir a própria etiqueta, tá? O cliente pode comprar a etiqueta pronta com o código de barras do fornecedor, ou pode produzir a etiqueta através do nosso sistema. Tá? Ele vai comprar uma impressora, uma TSC 245C,
ou uma Argox, que não é a mais indicada, mas ele tendo essa impressora, ele pode comprar a etiqueta, a bobina de etiqueta e produzir ele mesmo a etiqueta, em vez de comprar a etiqueta pronta, né, já confeccionada pelo fornecedor. Ele pode produzir. E na produção da etiqueta, ele pode imprimir as características. Tá? Muitas vezes eles utilizam essa impressão das características para utilizar, não colocam nem código de barras, que seria o essencial para fazer o controle pelo sistema. Eles não colocam nem código de barras, colocam só as informações, porque estão utilizando a impressão da etiqueta para essa outra finalidade. Não é a mais indicada. Para a etiqueta de identificação, o ideal é ele comprar com o layout que ele deseja direto do fornecedor. A etiqueta que é produzida pelo sistema, o ideal é que ela seja utilizada exclusivamente para a confecção da etiqueta de rastreabilidade, tá? Então, duas etiquetas. Uma de identificação, que é a plaquinha com os dados do funcionário, e outra etiqueta de rastreabilidade, identificação e rastreabilidade. A de rastreabilidade precisa do código de barras para poder fazer a leitura pelo sistema, tá? Então, no suporte, é muito comum a gente encarar esse tipo de situação, tá? O cliente que está pedindo para um auxílio para poder configurar, customizar uma etiqueta, mas a etiqueta, na verdade, não tem essa finalidade. Então, a gente pode fazer aquilo que o sistema é capaz de fazer, tá? Porém, como o sistema não tem essa finalidade, não é um sistema de impressão de etiqueta, a gente imprime a etiqueta, mas ele não é um sistema de impressão, é um sistema gráfico. Ele é um sistema que imprime a etiqueta com a finalidade de rastreabilidade. Então, a gente até faz a etiqueta, muitas vezes atende a necessidade da etiqueta de identificação, mas tem um limite. Então, sempre ter atenção com isso e recomendar ao cliente, no caso que você quer, não é uma etiqueta de rastreabilidade, uma etiqueta de identificação, eu recomendo você comprar do fornecedor pronta. A etiqueta é a melhor opção, tá? E no nosso caso, customizar aqui pelo sistema a etiqueta de rastreabilidade, a que vai ter a finalidade de rastreabilidade. Bom, aqui nós encerramos a apresentação do sistema, a justificativa, o motivo pelo qual ele existe. E na próxima aula a gente começa a trabalhar na prática, né? Começar a mexer no sistema, conhecer ele, as funcionalidades dele e as configurações e demais requisitos para utilizar. Te vejo na próxima aula.